Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Que bênção, né? Maravilhoso. Boa noite a vocês que estão em casa também. É uma bênção, uma alegria ter vocês conosco, cultuando a Deus. Vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia em Atos capítulo 10. Nós vamos meditar em alguns versículos de Atos capítulo 10. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o poder da oração, né? O que Deus faz através da oração. Na verdade, o poder não está em nós, não é o homem que tem o poder, mas quando o homem ora, quando a igreja ora, né? O poder que tem a oração, amém? Atos 10, e nós vamos ver, querido, o agir de Deus. Atos 10, de 1, nós vamos até o 35, por enquanto. Assim então diz a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e contínua orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, então chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldados que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, o enviou então a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando-o, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando então Pedro aquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui?
E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse, para que chamasse a sua casa e ouvisse a tua palavra. Então, chamando-o para dentro, o recebeu em sua casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu-o, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem me fosse comum ou imundo, ou chamasse comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim apresentou um varão com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este e está na casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo e falará contigo. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, porque nós acabamos de ouvir que o Senhor não faz acepção de pessoas. O amor do Senhor é para todos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas para ir em busca, ó Pai, das Tuas ovelhas que estão clamando, ó Pai. Até mesmo aquela, Senhor Deus, que não tem muito conhecimento com o Senhor, mas assim mesmo tem clamado. E o Senhor tem levantado pessoas para ir em busca dessas ovelhas. Muito obrigado. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Não eu, mas que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco. Obrigado, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha, querido. Que história maravilhosa. Quem é Cornélio? Querido, não sei se você percebeu que Cornélio, o relato aqui, diz que Cornélio era um centurião. Cornélio era um oficial do exército de Roma. Interessante que ele tinha um grupo de homens, de soldados, de 100 pessoas. E ele vivia então ali, na verdade, ele estava em Cesareia. Cesareia, às vezes também era chamada Cesareia da Palestina. E essa Cesareia foi a primeira cidade a ter gentios cristãos. A primeira cidade a receber uma igreja não judaica, Cesareia. Querido, eu fico imaginando como é que Deus trabalha, querido, para levar a palavra, para espalhar, para expandir a palavra dele. Sabe, uma coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é que nós não podemos ser impedimento
por causa de algumas coisas. Algumas coisas têm servido de impedimento, querido. Eu não sei se você percebeu aqui, o próprio Pedro teve que receber uma visão de Deus para atender o pedido de Cornélio. Porque se Deus não faz com que Pedro tivesse aquela visão, Pedro não tinha atendido o pedido de Cornélio. Porque na visão de Pedro, os gentios eram o quê? Imundos. E às vezes acontece com a gente, querido. Às vezes acontece isso com a gente. Nós não olhamos para as pessoas e falamos que talvez é imunda, mas às vezes nós não queremos se misturar com as pessoas por orgulho nosso, um sentimento bobo, sendo que nós deveríamos estar ali para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Então aqui eu vejo, querido, um centurião, Cornélio, esse homem, que a Bíblia está relatando que ele orava a Deus, ele só não. A Bíblia está dizendo que é Cornélio e mais quem? Toda a sua casa, toda a sua família. Eles oravam, além de orar, diz a palavra que Cornélio fazia o que ainda? Jejuava. Só que Cornélio, querido, precisava de algo a mais. Aqui, querido, não tinha pessoas orando pela vida de Cornélio. Você prestou atenção nisso daqui? Quem estava orando era ele? Não tinha pessoas orando pela salvação. Ó Senhor, salva a família de Cornélio. Ó Senhor, Cornélio é um centurião, um homem bom, é um homem que cuida das pessoas, um homem de bom coração. Senhor, transforma aquela vida. Não, querido. Quem estava orando era o próprio Cornélio. A oração de Cornélio que tocou o coração de Deus. Quando ele estava orando ali, buscando a Deus, Deus então vai enviar um anjo para falar com Cornélio. Só, querido, preste bem atenção. Você prestou atenção aqui o que estava faltando ainda em Cornélio? Renilton, mas não está faltando nada nele. Se o camarada estava orando e Deus ainda enviou um anjo, eu oro há muitos anos e ainda não tive o privilégio de ver um anjo na minha vida, como é que esse camarada está faltando alguma coisa? Você já viu anjo aí, querido? Alguém aqui já viu anjo? Eu acho que todo mundo já viu, né? Alguém já viu, querido? Quantos anos você tem orado? Mas Cornélio viu um anjo. Ele não sentiu, ele viu. Ele viu o anjo. Mas sabe o que estava faltando na vida de Cornélio? Alguém pode falar para mim? Mais o quê? Um falou outro aí? Intimidade, o outro? Mais alguma coisa? A Bíblia fala o seguinte: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamado Itália. Próximo. Vamos lá devagarzinho que nós vamos entender. Piedoso e temente a quem? A Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola, né? Ele gostava de abençoar as pessoas. Se ele soubesse que tinha alguém passando por dificuldade, ele ia lá no seu bolso e ele abençoava as pessoas. Não para fazer nome, ele tinha o prazer, não esperava por ninguém não, querido. Ele não precisa, fulano está passando por dificuldade. Não, ele ia pessoalmente e ele ajudava com amor, ele fazia, tirava do salário dele. Lembra que ele é oficial do exército, então ele tirava do salário e abençoava, ele tinha alegria de fazer isso daí, muita esmola, ele dava muita oferta para abençoar. E ele fazia mais ainda, ele fazia isso para o povo, e ele fazia contínua oração, ele orava diretamente, ele fazia sempre as orações a Deus. Mas então, o que tem de errado aí? Faltava Jesus na vida dele. Sabia disso? Por que Deus pediu para que Pedro fosse até Cornélio, querido? Porque ele precisava, preste bem atenção, querido, que ele buscava a Deus. Mas nós falamos em nome de quem? Em nome de Jesus. Como é que Deus nos reconhece? Através de quem? Através do Filho. Preste bem atenção que Deus agora, querido, vai fazer algo extraordinário. Então Cornélio está orando, Cornélio está clamando, mas Deus precisa ter essa intimidade com Cornélio. Mas para ter essa intimidade com Cornélio, precisa da intervenção do Filho. Sim, querido. Você hoje tem a intimidade com Deus por causa de Cristo.
por causa de Jesus. As pessoas hoje chegam, Jesus não falou, eu sou o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu que faço a ligação entre você e Deus. É Jesus que faz a nossa ligação entre nós e Deus. Então preste atenção que ainda faltava Cornélio se converter a Cristo, ao cristianismo. Mesmo esse Cornélio sendo um homem fiel, temente a Deus, mas ele precisava de se converter ao cristianismo. Ele precisava reconhecer Jesus. Então precisava de uma pessoa levar a palavra das boas novas para Cornélio. É interessante, querido, que então, aonde Deus ele começa a ser, olha o poder da oração, querido. Olha a conexão, olha como que a oração feita através de um justo, ela tem, a concordância. Enquanto Cornélio jejuava, orava aqui, havia então o apóstolo de Cristo do outro lado, que também era um servo fiel de Deus, mas tinha um grande problema. Pedro já era um homem convertido, sim ou não? Sim, mas ele tinha um problema que precisava quebrar isso dentro dele. Às vezes é o que tem dentro de nós, querido. Às vezes tem pessoa lá fora que precisa de Jesus através da minha vida, através da sua vida. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ir até aquela pessoa por causa de um orgulho bobo nosso, achando que o que nós estamos fazendo somos mais santos do que os outros. E nós servimos de impedimento de levar a palavra de Deus àquela pessoa. E Pedro, querido, então, ele era uma pessoa convertida, sim, já era o apóstolo de Jesus. Mas Deus precisava tratar também Pedro. Preste bem atenção que aqui tem duas coisas interessantes. É Deus usando agora o seu filho Pedro para trazer a palavra, apresentar Jesus a Cornélio. E agora usando Cornélio, querido, para despertar Pedro, para quebrar esse tipo de arrogância espiritual que às vezes a gente tem, esse orgulho espiritual que às vezes nós temos, que às vezes serve de impedimento da gente ganhar vidas para Jesus. Querido, nós estamos morando, sabe aonde? No planeta chamado planeta Terra. Vocês sabem disso? Ei, gente, nós estamos morando num planeta chamado planeta Terra. Aí as pessoas falam assim, eu não vivo mais no mundo. Mas você vive aonde então? Eu vivo no mundo, você não? Querido, nós vivemos no mundo. A diferença é que você não deixa mais o mundo viver em você. Mas nós vivemos no mundo. Nós precisamos estar no meio das pessoas. Agora, quem tem que fazer a diferença lá somos nós. Mas não podemos recusar as pessoas que estão lá. Nós temos que abraçar essas pessoas. Mas nós temos que fazer a diferença. Mas nós temos que estar lá com essas pessoas, junto com essas pessoas. Aquelas pessoas que nós achamos que estão fazendo tudo errado. Então Deus vai falar o seguinte: já que Pedro não consegue olhar para os gentios com bons olhos, eu preciso fazer algo. A palavra do Senhor, querido. Preste bem atenção que Cornélio, ele estava ali em serviço, mas Deus precisava usar a vida desse homem. Cornélio ia voltar. Você imagina como Cornélio, querido, depois foi um grande homem usado por Deus. Ele tinha um grande conhecimento, uma grande amizade. A Bíblia diz que ele fazia muito o quê? Abençoava muito a vida das pessoas. Agora você imagina as pessoas que confiavam em Cornélio, que ainda não conheciam Jesus. Você já pensou o que é isso, querido? E Deus vendo ali a oportunidade de multidões de pessoas se render a Cristo. Mas precisava ainda de uma transformação na vida de Cornélio, querido. Às vezes na minha vida e na sua vida, só está precisando de uma viradinha de chave. Só isso daqui que está precisando, para você começar a ganhar vida para Jesus.
Permita que Jesus faça isso na sua vida. Então, por isso, querido, enquanto Cornélio jejuava, a Bíblia fala então que Deus vai enviar um anjo. E o anjo então vai falar para Cornélio tudo que nós acabamos de ver. Cornélio, você vai enviar uma pessoa até tal lugar. Ali tem um homem por nome Simão, o sobrenome é Pedro. Interessante que o nome não é Pedro, tá, querido? O sobrenome é Pedro, o nome dele verdadeiro é Simão, tá? Então nós chamamos Pedro, nós chamamos ele pelo sobrenome, né? Por sobrenome Pedro. E ele está junto com o Simão Curtidor. Você sabe da história desse homem, que mora na beirada da praia. Então você vai até lá. Interessante que naquele momento, querido, Pedro recebe um agir de Deus. Diz a palavra que bate uma fome em Pedro. Não foi isso? E ele sobe para o terraço. Diz a palavra que ele subiu para o terraço para orar, mas bate uma fome em Pedro. E nisso que bate aquela fome em Pedro, querido, ali ele pensando talvez na comida, orando ao Senhor e pensando na comida, rapidamente ele foi tomado o quê? Arrebatado em pensamento. Agora o pensamento de Pedro já não está mais em volta de nada, ele não está vendo mais nada que está em sua volta, mas o pensamento de Pedro agora está diretamente ao céu, porque a Bíblia vai dizer que ele viu o céu o quê? Aberto. Poder de quê? Da oração. O poder da oração faz rasgar o céu, querido. O poder da oração faz com que Deus rasgue o céu para nos abençoar. Você já entendeu o que é isso, querido? Uma pessoa, ou melhor, duas pessoas, um orando de um lado, Cornélio orando e jejuando, e Pedro orando e orando. E Deus rasga o céu. O que está acontecendo com as igrejas hoje, querido? Por que os céus não são rasgados mais? Já parou para pensar? Você já pensou nisso daí, querido? Por que o céu está em silêncio? Parece que o céu está em silêncio, não parece? Parece que os céus não estão sendo rasgados mais. Parece que os anjos não estão trabalhando mais. Mas então o que está acontecendo com as igrejas? Cadê o poder da oração? Qual era o interesse da oração de Cornélio? Qual era o interesse da oração de Pedro? Qual o propósito de Deus? Porque nós oramos tudo errado, querido. Deus tinha um propósito através de Cornélio. Deus tinha um propósito através de Pedro. E qual o propósito da igreja? Para beneficiar quem? Nós mesmos. Sim, querido, preste bem atenção nas palavras quando é orado em voz alta. Comece a observar você mesmo quando está orando em voz alta. Mas a pessoa não percebe que sai muita palavra, não para que, até sai alguma palavra para a obra de Deus. Mas se está dando errado é porque eu sou culpado, querido, Deus não é culpado de nada. O Senhor tem propósito, querido, o Senhor tem pressa para que o reino dele venha crescer. E às vezes nós não estamos vendo mais o céu ser rasgado. Porque essa oração foi uma oração interessante, querido, diz a palavra que esse homem, ele e a família dele, fazia isso continuamente. E tudo que ele fazia para as pessoas, não é para que o nome dele aparecesse ou a igreja aparecesse. Não. Tudo que ele fazia aparecia o nome de Deus, porque tudo era para Deus. Tudo era para Deus. A igreja está aqui para servir a Deus, querido, amém? A igreja está aqui para servir a Deus.
Mas será que nós estamos servindo a Deus mesmo? Como que nós servimos a Deus, querido? Você faz uma festa lá na sua casa e fala assim: Renilton, eu estou precisando de um garçom. Tem como você ir lá servir as pessoas para mim? Eu vou falar para você: sim, eu posso ir servir. Eu vou trabalhar de garçom. Só que eu chego lá, eu pego então a bandeja, que coloca o refrigerante, o suco. E as pessoas estão sentadas na mesa, eu pego a bandeja e encho então ali os copos. E todo mundo fica sentado e eu com a bandeja na mão. Mas eu sou o garçom. E as pessoas estão sentadas na mesa esperando o garçom servir. Mas eu sou o garçom. Eu fui chamado para servir. Termina a festa, eu guardo a bandeja e venho para casa. Mas eu fui o garçom. O que aconteceu nessa festa, querido? Eu não servi. Mas eu fui o garçom. Nós somos a igreja de Cristo, fomos chamados para servir o noivo. Em nossa volta tem muitas mesas espalhadas, esperando nós servir. Você está entendendo por que às vezes o céu não é rasgado? Porque a nossa oração, às vezes, não é sincera. Eis-me aqui, Senhor, eis o teu servo, eis aqui a tua serva. O Senhor deve de olhar e falar: mas você está me servindo aonde? Em que banquete você está indo, em que festa você está indo que eu não tenho visto? Aonde você está me servindo? O poder, a oração, ela tem muito poder. Mas quando é uma oração feita com sinceridade a Deus, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, querido. Tudo seja para crescimento da obra do Senhor. E que de fato, querido, nós nos colocamos à brecha, que nós colocamos à disposição do Senhor. Porque serviço não falta, trabalho não falta na obra do Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que a seara, ela é o quê? Pequena? Ela é grande, ela é enorme, mas está faltando os ceifeiros. E às vezes a igreja não está clamando ao dono da seara para enviar ceifeiros. Ele mesmo disse: clamai ao dono da seara para que envie ceifeiros. E às vezes a igreja não está clamando para que envie ceifeiros. Porque se começar a enviar ceifeiros, eu também tenho que trabalhar. Então Cornélio, querido, não era esse homem, mas ele sim, ele tinha essa vontade, ele queria, ele tinha Deus na sua vida mesmo, ele tinha essa intimidade com Deus, mas Deus precisava ter intimidade com ele, porque, querido, preste atenção, eu tenho intimidade com Deus e Deus precisa ter intimidade comigo, é uma relação que precisa ter, e para que Deus então tenha essa intimidade conosco, é através de Cristo. Então Deus precisava também aproximar de Cornélio. Então ele envia Pedro para que Pedro viesse apresentar Jesus a Cornélio. Que coisa linda, querido. Que maravilha. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa família. Então diz a palavra então que o anjo chega para Cornélio e naquele mesmo instante Pedro no terraço. Então diz a palavra que diz que Pedro então foi arrebatado pelo sentimento, e diz a palavra que ele veio então descer do céu, como se fosse um lençol, e ali tinha vários tipos de animais, répteis, aves do céu, mas tudo imundo. E ele fala o seguinte, a palavra diz no versículo 13, foi dirigida uma voz a Pedro dizendo: Pedro, levanta-te. Significa que Pedro estava onde? Prostrado. Se Deus manda Pedro levantar, Pedro estava o quê? De joelho. De joelho, querido. Mas Deus fala com ele: levanta, Pedro. Levanta. Tem que orar, mas precisa estar de pé, tem que ter ação agora.
Não adianta você passar a vida toda orando, querido, orando, esperando cair do céu, querendo isso, Senhor, abre as portas, Senhor, será que vai dar certo isso, Senhor? Ah, Senhor, faz dar certo isso, Senhor. O Senhor já falou, filho, vai porque eu já te ordenei, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu já falei, filho. Você lembra quando Jesus falou para ele fala para Moisés e também depois ele vai falar para Josué. Quando o povo chega na beira do mar, querido, que o povo ficou ali encurralado, não tinha como voltar, não tinha como subir as montanhas, não tinha como ir para frente, porque atrás estava o exército de Faraó, do lado das montanhas, na frente tinha o mar, e Deus fala assim, Moisés, manda o povo marchar. Porque Deus já tinha falado para Moisés. E às vezes nós ficamos esperando, querido, dá errado, porque nós ficamos esperando. Deus já falou, faz, querido, porque eis que estou contigo até a consumação do século. Eu estarei contigo, pega e faz. Faça. Eu já dei a ordem, já está determinado, eu determinei. E quando Deus determina, nada pode dar errado, só dá errado se a gente atrapalhar. Josué, quando Moisés morre, Josué se prostra, cruza os braços. Aí Deus tem que falar com Josué, Josué, se levanta, meu filho, e atravessa o Jordão. É contigo, rapaz, eu já te dei ordem. E o que você está fazendo aí, filho? Ah, choveu demais, o rio está transbordando demais, como é que eu vou fazer com essa multidão agora? Moisés está morto, e olha só, a enchente desse Jordão. Ele não falou isso não, estou conjecturando. Mas às vezes nós colocamos dúvida, querido. Talvez ele sentou com o povo ali, aquela enchente enorme. Aí Deus fala, Moisés, Josué, levanta e atravessa o povo esse Jordão. Só foi o homem levantar, querido, da ordem do pessoal que estava com a arca do tesouro. Quando coloca o pé na borda do rio, acontece o quê? As águas se abrem. Está acontecendo isso com a gente, querido. Cadê a nossa fé? A oração, sim, ela tem muito poder. Mas quando ela é feita de maneira certa. Então diz a palavra então que Pedro recebe de Deus. Pedro mata e come. Mas Pedro fala o seguinte, Senhor, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer não, Senhor. Eu não vou fazer porque eu nunca comi nada imundo. Disse Pedro, versículo 14. De modo nenhum, Senhor. Senhor, eu ir naquele lugar? Vou nada. Mas nem pensar. Porque eu sou digno ao Senhor. Porque eu sou um servo fiel ao Senhor. Vou ficar quietinho aqui. Não. Se eu for lá, eu estou me contaminando. São pessoas inseguras na sua vida espiritual. Você tem certeza da salvação, irmãos? Amém? Firme. Então você pode entrar até no centro de macumba. Se o seu irmão falar assim, nossa vida, eu vi o reino lá no centro de macumba, ele virou macumbeiro. Deixa o irmão falar. Eu não fui lá para bater macumba nenhuma. É lógico, querido, que eu não vou sair daqui para ficar. Não é dessa forma que eu estou dizendo. Estou dando aqui um exemplo. Se você tem certeza da sua salvação, ela está garantida em Cristo Jesus. Você pode ir aonde você for, você vai ser exemplo. Você vai ser luz no meio das trevas. Seja exemplo aonde você for. Nós somos separados sim para Cristo, mas não podemos ser separados a ponto, querido, de não ter relação com as pessoas que precisam. Como que nós vamos ganhar pessoas para Jesus se a gente se afastar dessas pessoas? Pedro, querido, preste atenção, o que adiantava então Pedro ser um apóstolo Pedro? O gentio estava lá, tudo imundo para eles. Passava de longe. Mas aí, Deus precisava fazer algo extraordinário.
E é o que Deus tem que fazer em nós, querido. Quebrar esse orgulho que nós temos dentro de nós, o orgulho espiritual. De achar que nós somos mais crentes do que os outros. Achar que nós somos melhor do que os outros. Achar que nós somos da igreja batista, nós somos melhor do que aquele que não tem igreja nenhuma. Porque Jesus está repreendendo aqui, Jesus levou uma pessoa a arrebatamento de espírito, de consciência. Quem foi a pessoa? Foi uma pessoa do mundo? Foi o apóstolo Pedro. Você sabe quem é o apóstolo Pedro, irmão? Apóstolo Pedro. Aquele que passava assim, olha, está vendo essa sombra aqui? Rapaz, engraçado. Quando eu faço assim, eu fico em cima da minha sombra. Tem nem jeito. É essa aí, ó. É sinal que não tem como mesmo, não. Era só Pedro mesmo. Porque Pedro, quando passava assim, né, a sombra de Pedro fazia o quê? É isso aí. Pois é, esse Pedro que Jesus está fazendo isso. Esse Pedro que Deus está quebrando isso nele. É esse Pedro. Então diz a palavra então que Pedro fala assim para o Senhor: não, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Querido, quando nós deixamos de estar com pessoas que não são da mesma crença do que nós também estamos falando, vocês são tudo imundo. Porque vocês são diferentes, vocês são tudo imundo. Porque vocês não servem o mesmo Deus que eu sirvo. Agora eu te pergunto, quem é que é o pecador, ele ou eu? Hã? Sim, querido. A partir do momento que eu faço isso, querido, eu estou sendo pior do que aquela pessoa, porque eu tenho conhecimento da palavra. A pessoa ainda não tem o conhecimento da palavra, mas eu tenho o conhecimento da palavra. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. Então, o crente, querido, ele precisa ter estratégia, ousadia. Nós precisamos ter ousadia, e isso Deus nos deu. Quando você for sair, você precisa ser uma pessoa ousada e deixar que Deus te usa. Já vai, querido, planejando para você, tudo planejado, assim, olha, eu vou a tal lugar, mas eu vou ali, eu quero chegar ali, eu vou fazer a diferença, eu vou chegar perto de uma pessoa, e querido, aquela pessoa vai me ver, aquela pessoa vai se sentir feliz, eu tenho certeza, e eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Usa a estratégia, seja ousado, ganhe essa pessoa para Jesus, mas não se tranca dentro de você mesmo, não. Por isso que as igrejas, querido, não estão crescendo mais. Aonde que Jesus entrava? Você já pensou o que é Jesus? Imagina Jesus, querido. Imagina Jesus. Pensa Jesus, que estratégia que ele usava. Para começar, me lembro, vou repetir, eu sempre prego e falo sobre isso. A mulher samaritana. Qual o homem sério, homem casado, um homem de igreja, o homem da igreja batista, aquele homem batistão, um homem sério, honesto, ia ficar com uma prostituta sozinho num poço bem retirado? Eu? Mas Jesus usou uma estratégia: essa mulher vai vir em tal hora, eu vou passar por aqui porque eu quero encontrar com ela. E às vezes nós fazemos o quê? Eu vou passar longe dela, porque pelo amor de Deus, se o pessoal da igreja me vê com essa prostituta. Sempre está pensando no que os outros vão falar. Irmão, eu estou pouco me lixando com o que os outros vão falar de mim, irmãos. Eu quero ganhar vida para Jesus. É isso que eu quero. O que as pessoas pensam de mim não importa, o importante é o que Deus está olhando e está vendo dentro de mim, querido. Jesus, então, ele age dessa forma. Ele provocava momentos, querido, para ganhar as pessoas, para atrair pessoas para ele. As pessoas que estavam rejeitadas, querido, essas pessoas que estão lá no mundo, elas estão se sentindo rejeitadas, estão feridas, estão machucadas, ela precisa da igreja de Cristo, e às vezes a igreja, ao invés de levar o bálsamo, ao invés de levar a cura, não, querido, está sentando o dedo na ferida das pessoas.
Por isso não está tendo crescimento. Pedro, Senhor, não vou fazer isso não. Não. Isso não. Então Deus fala pela segunda vez. Olha como é que o homem tem um coração endurecido, mesmo já um crente velho. Um crente velho de guerra. Pensa no homem que tem o coração endurecido, é aquele crente velho de guerra. Aquele que olha só para frente e não consegue ver em sua volta as coisas que estão acontecendo. Preste atenção que Deus teve que falar mais do que uma vez para que Pedro acordasse para a vida. Diz a palavra que veio então a palavra pela segunda vez. Depois que Pedro começou a questionar com Deus, a segunda vez então veio a voz dizendo: não faça tu, Pedro, comum ao que Deus purificou. Não faça isso, Pedro, porque você está fazendo tudo errado. Não faça imundo, não faça comum aquilo que eu purifiquei. Aonde Cristo purificou todas as coisas, querido? Na cruz do Calvário. Amém? Ontem, no aniversário, antes de eu descer lá para o encontro dos amigos, o encontro das células, irmãos, das próximas, pelo amor de Deus, toda a congregação, eu convidei a congregação, toda a congregação. A irmã falou que não ia, porque eu sei, tá, irmão? Você falou que é por causa da sua mãe, tá? Mas em nome de Jesus, na próxima vamos estar juntos. Foi lindo. Irmã? Vamos estar ali, querido, é maravilhoso. Ontem, antes de eu chegar lá, eu tive um compromisso, porque eu já tinha marcado esse culto de aniversário há muito tempo, e eu sou assim, marcou, está marcado. Então, querido, nós falávamos ali sobre uma joia, né? Uma joia que ela tem um grande valor, uma joia que custa aí R$1 milhão. E essa joia então, querido, ela custa R$1 milhão, você sabe que ela custa R$1 milhão, mas essa joia, você está com ela na mão, ela cai então no barro, e ela suja tudo de barro, e você olha para aquela joia, você pega ela, eu quero te fazer uma pergunta, ela perde o seu valor? Não, ela continua valendo ainda o seu R$1 milhão. A única coisa que aconteceu com ela, ela perdeu o brilho, mas a partir do momento que você vai lavar aquela joia, ela volta novamente a ter o brilho. É o que acontece com as pessoas aí fora, é o que acontece com as pessoas, querido, que precisa receber Jesus, porque Jesus é a luz. E quem é que vai levar Jesus para essas pessoas, querido? Para pensar. São joias que estão por aí, querido, que perdeu o seu brilho, que precisa de mim e precisa de você para levar Jesus. Jesus é a luz, para que elas possam voltar novamente a brilhar. Olha como a responsabilidade nossa, querido. Quando você começar a pensar nisso, querido, você vai se livrar de muita coisa dentro de você. Coisa que eu vivi, querido. Coisa que eu tinha vergonha. Pelo amor de Deus. Eu tinha vergonha, eu tinha um negócio dentro de mim que eu não gostava de me misturar com pessoas diferentes. Mas, querido, quando me libertei disso, querido, é outra coisa. Hoje, pelo contrário, querido. Hoje eu tenho alegria de me misturar. Pode ser drogado, prostituta, pode ser quem for, querido. Eu estou lá no meio. Estou lá no meio. Eu passo daqui São Vicente até bonito. Hoje eles me chamam até hoje de Nilpan, né? É Nilpan aqui, Nilpan dali, Nilpan daqui, Nilpan dali. É lindo demais, querido. A Negalu sempre está acompanhando nós, a Negalu. Quem conhece a Negalu? Hã? Você conhece? A Negalu, rapaz, a Kombizinha, engraçado que ela me conhece, a minha motinha, quem é que não conhece aquela motinha também, né, irmão? Quem não conhecer aquela motinha, pelo amor de Deus, né? Mas de longe ela já sabe que é o Renildo que está passando, ela já grita assim, que maravilha, todo mundo vê ela gritando, fazendo assim com a mão, eu grito com ela, a gente grita com ela. Nessa semana mesmo eu falei com ela, que dia que você vai lá na igreja fazer uma visita a nós? Aí ela fala, estou trabalhando demais, ela trabalha no bar embaixo. Mas é assim, querido, é dessa forma. A avó nem se fala. É desse jeito, irmão.
Então diz a palavra, então, que Deus fala pela segunda vez, agora Deus vai repreender Pedro: Pedro, não faça isso, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Aí no versículo 16 acontece o quê? E aconteceu isso pela terceira vez. E aconteceu o que da terceira vez, querido? E aconteceu isso por 3 vezes, Deus falando, mas aí o vaso fez o quê? Tornou-se a recolher ao céu. Aí Pedro fez o quê? Ele entendeu. Você imagina Pedro depois que ele entendeu o propósito de Deus, querido? Mudou o Pedro. Ninguém mais segurou o Pedro. Querido, preste atenção, Pedro, ninguém segurou Pedro mais não, querido. Nada fez mais parar Pedro, nem mesmo a cruz que ele morreu de cabeça para baixo fez parar Pedro. Não, quer me matar? Pode me matar, mas virou de cabeça para baixo aí, porque Cristo morreu para cima. Eu quero morrer então de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer que nem Cristo. Pode me crucificar, mas me crucifique não de cabeça para baixo. Ninguém parou Pedro. É isso aí, querido. Então, no versículo 3 e 4, Deus viu a fé sincera de Cornélio, né, que foi algo extraordinário, que nós já falamos. Então, querido, agora, já a partir desse momento que Pedro entendeu, de fato, o propósito de Deus, que ele acorda para a vida, e no versículo 12, ou melhor, no versículo 24 e 26, coloca o 24 e 26, vamos dar uma adiantada aí. O versículo 24 e 26, este ato de adoração poderia ter feito com que Pedro se tornasse arrogante. Que tipo de adoração é essa? Porque quando Pedro entendeu, né, que ele acorda, que aquilo volta para o céu, que ele entende, diz a palavra que o anjo vai e fala com Pedro: Pedro, desce, porque aqueles varões ali, foi eu que enviei. Então Pedro desce rapidamente do terraço e recebe então, né, aqueles que Cornélio tinha enviado, e Pedro então faz a pergunta: olha, fala para eles, eu sou Pedro, eu sou esse que vocês estão buscando, mas o que vocês estão querendo? Aí então aqueles homens vão falar então para Pedro: olha, o nosso Cornélio, o homem íntegro, temente a Deus, né? O homem fiel ao Senhor nos enviou porque ele recebeu do santo anjo de Deus, tal coisa, assim, assim. Então depois que eles falaram para Pedro tudo aquilo, Pedro manda eles entrar para dentro de casa, recebe eles. Eu creio que eles passam a noite, porque a Bíblia vai falar que no outro dia que eles saíram. E diz a palavra então que eles ambos foram Pedro, aqueles homens, ainda mais um pouco de pessoas ainda que estavam ali com Pedro, para a casa então de Cornélio. Diz a palavra que chegando então na casa de Cornélio, acontece aquilo ali, olha, versículo 24 primeiro, vamos ver o 24. E no dia adiante chegaram a Cesareia, e Cornélio estava o quê? Você imagina, Cornélio estava ansioso esperando a presença de Pedro. Querido, você acha que Cornélio estava ansioso esperando Pedro? Deus não falou através do anjo que Pedro ia trazer o recado de Deus para ele? Ele estava esperando o quê? A resposta de Deus. Você acha que a mim, Senhor, querido, quando você vem para a igreja, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Nós não chegamos na igreja: se fulano tivesse aqui hoje, essa palavra era para ele. Não, querido, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Então ele estava ali, querido, ansioso, esperando. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado, olha que coisa maravilhosa, tendo convidado seus parentes. Ganhar primeiro quem, querido? Os de casa.
O que Deus vai falar para mim, eu quero que você também de casa ouça. O que Deus tem para mim, eu quero que também tenha para vocês. Segundo os amigos mais íntimos, imagina quantos amigos esse homem tinha. Porque a Bíblia fala que ele era uma pessoa boa. E uma pessoa boa tem pouco amigo, querido? Tem muito amigo. Imagina a multidão que estava ali esperando, querido. A resposta de Deus. Próximo. Acontece aquilo ali. E aconteceu que entrando Pedro, saiu então Cornélio, recebeu e fez o quê? Prostou-se aos seus pés e adorou. Mas agora, querido, por isso que eu falei antes de ler, este ato de adoração poderia ter feito com que Pedro se tornasse arrogante. Sabe quem é que está dobrando o joelho na presença aos pés de Pedro? Um oficial do exército de Roma. Quem era Pedro? Um pescadorzinho. Já pensou o que é isso? Pedro, um pescador. Recebendo o oficial do exército de Roma, dobrando o joelho e adorando. Na mesma hora que ele faz isso, Pedro fez o quê? Não deixou que a arrogância, o orgulho tomasse conta dele. Porque ele entendeu, querido, que ele estava ali a serviço do rei. E a partir do momento que ele entendeu que ele estava ali a serviço do rei, ele faz aquilo ali, ó, próximo ali. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Simplesmente um homem. Não sou diferente de você. Então levanta. Cai por terra nessa história de que Pedro foi o primeiro. Você entendeu o que eu quero dizer, né? O próprio Pedro, querido, fala, não, eu não sou digno disso. Pedro falou isso antes de morrer, querido. Então quem fez a imagem de Pedro para adorar Pedro, em misericórdia. Se Pedro não aceitava a adoração quando estava vivo, ele repreendeu a adoração quando ele estava vivo. Ai daqueles que fizeram a imagem e dobram o joelho diante de uma imagem falando que é Pedro. Abra o olho, querido. Porque o próprio Pedro, vivo ali, ele falou, olha, e falando, não, lá em cima, antes, lá, quando ele dobrou o joelho. Mas Pedro levantou, quando ele dobra o joelho diante de Pedro, para adorar Pedro, para adorar a presença de Pedro, porque ele estava tão alegre. Então Pedro levantou e falou, não faça isso, porque eu sou homem também, igual você. Eu também sou pecador, igual você. Não sou digno de ninguém dobrar o joelho diante de mim. Fica aí um alerta para quem faz isso. Próximo aí. Só que não é esse o caminho hoje, é outra coisa. E falando com ele, entrou, achou muitos que ali estavam, o quê? Ajuntados, esperando. Preste atenção agora, querido, no versículo 34 e o versículo 35. Deus tornava claro que as boas novas de Cristo são para todos. Não devemos permitir que barreiras, olha só, hein? Nós não podemos permitir que algumas barreiras, por exemplo, culturais, que nós temos muito em nossa cidade, em nosso Brasil, geografia, economia, idiomas ou qualquer outra coisa, possa impedir, pode servir de impedimento, querido, de nós falarmos a respeito
de Cristo às outras pessoas. Então, nada que acontece na nossa cidade pode servir de impedimento para que a palavra de Deus venha chegar ao coração das pessoas. Nada. Não é as coisas que acontecem que é o impedimento. Preste atenção, querido, que o impedimento está dentro de cada um. Nada proíbe você ir de encontro a essas pessoas. Então não é o que eles fazem que impede. Não, querido. O impedimento está no orgulho nosso, que precisa ser quebrado. Assim como Pedro foi liberto disso daqui. Ele mesmo vai falar agora, nos próximos versículos. Olha o que ele fala aí no 34 e 35. A visão, querido, abriu. Não adianta a gente se tornar um crente, batizado há muitos anos na igreja, mas a visão está tampada. O crente precisa ter a visão aberta, a ótica de Cristo, visão para o reino de Deus. O reino de Deus é constituído por quem? Por pessoas. Sim ou não? Sem pessoas, como, querido? Então, ali está. E abrindo Pedro a boca, disse, esse é o versículo 34. Olha o que Pedro então fala. Aquele Pedro que falou, não é ruim de eu misturar com os gentios, esses caras são imundos. Vou nada. Senhor, nem pensar, eu sou teu servo, Senhor. O Senhor sabe que eu não me misturo com esse negócio. Querido, eles não podiam nem passar perto do outro, querido. Pelo amor de Deus, ainda jantar, almoçar, tomar um cafezinho, tomar um suco, nem pensar. Porque eles iam se contaminar, querido. Misericórdia, o que é isso? Aí ele fala, e abrindo Pedro a boca, então disse, reconheço. Reconheço significa que ele foi liberto daquilo. A visão de Pedro foi aberta. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Se o próprio Deus não faz isso, quem sou eu? Pedro está falando, se Deus não faz isso, acepção de pessoa, então quem sou eu? Quem sou eu? Olha só para encerrar. Mas que lhe é agradável, o quê? Aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar, o teme e faz o que é justo. Esse Cornélio não estava orando a Jesus. A oração de Cornélio não era feita através em nome de Jesus Cristo, mas ele falava com Deus. Quantas pessoas que nós temos por aí que acreditam em Deus, mas ainda não tem Jesus. Mas vai dormir e faz o quê? Faz a oração. Vai sair para trabalhar, faz o quê? Faz a oração. Não tem aqueles que só faz o sinal da cruz? Quando eles fazem o sinal da cruz, eles fazem o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus está de olho. Mas eles precisam de uma coisa: de receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está em Jesus. Assim como Cornélio agora. Pedro vem. Pedro entendeu. Pedro está dentro da casa de Cornélio. E quando você, querido, vai para o versículo, o irmão, coloca aí para mim aí, deixa eu anotei aqui para mim encerrar, o versículo 45. O versículo 45. Aí faz o seguinte, olha o que está dizendo ali. Agora Pedro já está dentro da casa de Cornélio, falou das boas novas, falou de Jesus para ele. Aí, e os fiéis que eram o quê? Esse é o versículo, é o 45, né? Isso. Depois nós vamos ler o 45 e depois o 47, tá? Não é até o 47 não, e o 47. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo fez o quê? Derramou-se também sobre os gentios. Coisa
rapaz, esses caras receberam o Espírito Santo. Porque para eles só quem é que recebia? Os judeus. Não, os gentios recebeu o Espírito Santo. Esse cara é maluco, esse cara assim, gente, querido, essa noite, lá em casa, você vai ver que essa noite aqui, na casa de Cornélio, foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, que até em língua eles falaram. Está escrito aí no versículo, acho que é no versículo anterior aí, diz que foi tomado pelo Espírito Santo, que até em língua eles falaram. Mas diz a palavra então que eles receberam, porque receberam o dom do Espírito Santo, né, que foram derramados sobre eles, sobre os gentios. Você já pensou, querido? Quem é que estava impedindo disso acontecer na vida deles? Os próprios cristãos. Às vezes nós estamos impedindo desse povo aí, olha, receber o Espírito Santo de Deus. Aí nós falamos assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Está vendo, querido? Olha o 47. Respondeu, então quem? Aquele mesmo, que não queria, porque achava que era imundo. Eu ir lá comer, jantar com Cornélio, com romano, com gentio, imundo, vou nada. A casa dele só tem carne disso, tem carne daquilo, e uma que eles mesmos são imundos, né? Eles são gentios. Porque aqui não está falando de comida, está falando de pessoa. E às vezes a pessoa prega esse texto aí para tratar de comida, mas não, ali está falando de pessoas. E respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar o quê? A água? Não é água de beber não, hein? Para que não seja o quê? Sejam batizados estes, que também receberam como nós. Olha Pedro reconhecendo, querido. Olha o Pedro transformado. Olha o Pedro mudado. Olha que igreja, querido, maravilhosa. Assim tem crescimento. Porque as pessoas, agora Pedro está vendo, agora a visão de Pedro, querido, está ampla. Não está mais só naquele lugarzinho ali, o povinho dele. Não. A nossa visão não pode ser só dentro da denominação batista. Nós temos que olhar para o município de Afonso Cláudio, enfim, aonde Deus mandar. Preste bem atenção, querido, que o Espírito Santo é dado antes de quê? Antes do batismo. Sim ou não? É o que ele está falando lá, ó. Ali ele está falando que pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, este que também receberam como nós o Espírito Santo. Eles já têm o Espírito Santo. Então qual é o momento que as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus? A partir do momento que eles recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles já têm o Espírito Santo. A decisão das pessoas ser batizado não é das pessoas. É o Espírito Santo que está dentro dela já, que leva elas às águas. É lindo, né, querido? É lindo. Deus é maravilhoso. Amém? Isso aconteceu na casa de Cornélio. Então diz a palavra que Cornélio recebe Jesus, o conhecimento de Jesus. Cornélio se converte ao cristianismo. Cornélio agora é um cristão. Cornélio agora está pronto para voltar, falando também, pregando as boas novas, falando do que ele recebeu, do que Jesus fez na vida dele. Amém? Esse é o poder da oração. A oração tem muito poder quando ela é feita com sinceridade. Quando ela é feita de realmente nós oramos na intenção, na visão de crescimento do reino de Deus. Não pelo nosso próprio interesse, mas sim na intenção de ganhar vidas para Jesus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida.
Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, porque como é lindo, ó Deus, ver o agir do Senhor. Como é lindo, ó Deus, ver o que o Senhor fez na vida desse homem. Um homem, ó Deus, que clamava ao Senhor todos os dias, até que um dia o Senhor atendeu o clamor dele. Sim, ó Deus. E por isso, ó Deus, eu quero pedir sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, aqui no Campo 21. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que coisa linda quando Pedro, ele viu o céu aberto. Jesus, que coisa maravilhosa. O Senhor é o mesmo Deus. As coisas ainda acontecem da mesma forma. Por isso, ó Deus, eu quero clamar o Senhor, Pai. Fala conosco também dessa forma, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja novamente, Jesus. Faça presente nas tuas igrejas, ó Pai. Senhor, não deixe, ó Deus, que o culto se torne vazio. Não deixe, ó Deus, que as pessoas entrem vazias e saiam vazias. Pai, em nome de Jesus, usa, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui por essas portas, aqueles que estão em casa, usa essas pessoas também, ó Deus. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Cornélio, ó Pai, em nome de Jesus, trabalha na vida da tua igreja, Pai. Faz com que tua igreja possa ser tomada pelo Espírito Santo, ó Deus. Sim, vai parecer loucura, não importa, Pai. Vai parecer loucura para aqueles que não entendem, mas não tem perigo. Mas nós vamos tornar uma igreja santa, uma igreja viva porque nós temos a presença do Teu Santo Espírito. Sim, ó Deus, toma a Tua igreja novamente, Jesus. Senhor, se o Senhor se sente para o lado de fora, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, não fica, Senhor Deus, nós estamos abrindo o nosso coração, ó Deus, para que o Senhor entre, as portas estão abertas, Jesus, sim, ó Deus, então faça milagre acontecer, Pai, em nome de Jesus, faça sim, ó Deus, pessoas que estão doentes, ó Pai, ter vidas novamente, Pai, pessoas que estão passando por um momento difícil de saúde, que tenha novamente as suas vidas restauradas, Senhor Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus. Sim, Jesus. Famílias que estão passando por um momento difícil, Cornélio, a palavra diz, ó Pai, o Senhor acabou de dizer para nós, que Cornélio, ele e a família dele, não era só ele, mas ele e a família dele clamavam ao Senhor. E o Espírito Santo do Senhor tomou aquela casa naquela noite. Faça isso também na nossa casa, Jesus. Toma a nossa casa, Jesus. Toma a nossa casa, Pai. Sim, ó Deus. Transforma a nossa vida. O nosso olhar, assim como o Senhor fez com o olhar, o pensamento de Pedro. O Senhor transformou o pensamento de Pedro. Pedro já não pensava mais da mesma forma. Pedro já não olhava para as pessoas mais do jeito que ele olhava. Faça isso com a tua igreja, Pai, para que a tua igreja olhe para as pessoas, não como agora, mas um olhar transformado, ó Deus. Um olhar, ó Deus, com a ótica do Senhor, com íntima compaixão. Sim, ó Deus, olhando para aquelas pessoas, no intuito, ó Pai, de ganhar essas pessoas para o Senhor. Derrama a tua unção sobre a tua igreja, Pai. Sim, ó Pai. Faça uma igreja ousada, determinada. Sim, ó Deus, porque a determinação vem do Senhor, não do homem. Sim, ó Pai. Confirme em nossos corações que o Senhor já determinou e que nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor já ordenou. Meu Deus e meu Pai. Sim, ó Pai, em nome de Jesus. Faça isso, ó Pai. Aqui também, ó Deus, Marcos Fábio da Silva pede, ó Deus, em nome de Jesus, pela sua vida, pois precisa tomar uma decisão. Pai, em nome de Jesus, não sabemos qual é a decisão, mas o Senhor sabe. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, é o mesmo Deus, Marco Fábio,
Preste bem atenção no que nós vamos falar. Peça a Deus para que venha confirmar em você. Para que essa decisão seja confirmada, primeiro Deus confirmar. Deus falar com você. E Deus vai falar com você, pode ter certeza. Porque se você pediu para que Deus, essa oração, por causa dessa decisão, é porque você está confiando no Senhor. Mas que essa decisão, Fábio, Marcos, que essa decisão seja para a honra e glória do Senhor, preste atenção. Eu não sei qual é a decisão, não sei o que é. Então, querido, preste bem atenção. Eu não oro para que Deus abençoe aquilo que não é para a glória dele. Eu não faço parte disso. Eu não oro para que Deus venha abençoar um casamento que não é um casamento. Que é um ajuntamento. Casamento é casamento, ajuntamento não. Então não precisa me pedir para que eu venha orar, para que Deus abençoe essa união, porque eu não vou orar. Mas Marcos, se esse pedido que eu não sei qual é, eu sou muito sincero ao falar, e eu sou correto com meu Deus, eu quero fazer de tudo. Sei que sou pecador, mas eu não quero viver errando. Mas se essa decisão é para a glória de Deus, toma posse, porque Deus já resolveu para você. Zélia Rodrigues também está pedindo a Deus oração pela família dela. Entra, ó Deus, com providência sobre a vida dela, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe o que ela precisa, é a tua filha, é a tua serva, o Senhor conhece a necessidade dela. Então, Pai, assim como o Senhor tomou a família de Cornélio, e que o Espírito Santo do Senhor tomou aquela casa, Pai, em nome de Jesus, age na vida também da família da Zélia, Pai, em nome de Jesus. Enfim, ó Deus, tantas pessoas que estão clamando ao Senhor agora, atende essas pessoas, Pai. Esses pedidos, ó Deus, que está sendo feito ao Senhor, pedidos que é para a glória do Senhor, ó Pai, não para a glória de homem. Por isso eu te peço em nome de Jesus, atende para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus também eu te peço, leva-nos, ó Pai, com segurança para os nossos lares. Assim como o Senhor trouxe, ó Pai, leva novamente cada um. Aqueles, ó Deus, que cultuou conosco em seus lares, Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas agora também estão clamando ao Senhor, estão pedindo algo ao Senhor. Pai, eu já coloco também junto com eles, ó Pai, orando junto com ele, unindo a nossa fé em prol dessa situação, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor mais uma vez nessa noite. Jesus é a aliança.
Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Amém. Nós queremos agradecer você que acompanhou o culto juntamente conosco, a cada pessoa que está aqui cultuando o Senhor, que possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? E quinta-feira nós estaremos aqui prestando culto ao Senhor mais uma vez, juntamente com vocês.